Olá, gente linda! Vamos tomar um café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 20 de novembro. E o texto diz assim: veja além da escassez. Aqui no livro, o autor cita o livro de João, capítulo 6, versículos 5 e 6. Mas eu quero ir além e quero ler esse trecho completo e depois a gente volta para o texto do livro, ok? Abra sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 6, dos versículos 1 ao 15. É onde fala sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. A palavra diz assim, olha: depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o uma multidão numerosa, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo a grande multidão, que a multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto o que é para tanta gente? Disse-lhe Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes, quantos queriam. Quer dizer, a gente vê aqui, se tinha uma média de 5.000 homens, com certeza tinha pelo menos mais 5.000 mulheres e, no mínimo, mais umas 10.000 crianças. Porque as mulheres não andavam sozinhas, mas andavam com seus esposos. E as crianças, com certeza, iam atrás da mãe, certo? Então, voltando aqui na leitura. E, quando já estavam fartos, disse Jesus a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram ao que lhe havia comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Amém? Então aqui nós vemos o milagre de Jesus. Jesus pegou o que parecia uma escassez, o que parecia ter só 5 pães e 2 peixes, para uma multidão de praticamente 20.000 pessoas, porque eles contavam só os homens, mas com certeza tinha mulheres e crianças. Então vamos supor que tinha 20.000 pessoas ali. O que parecia ser impossível, né? Só 7 alimentos, né? 7 alimentos para poder sustentar 20.000 pessoas. Jesus, além de alimentar todas elas com o milagre que Deus fez através da vida dele, ainda sobraram 12 cestos. 12 cestos, eu creio que significa a provisão de Deus para todo o ano seguinte. É só você crer, é só a gente crer e confiar em Deus, porque Ele tem provisão para todo o ano da nossa vida. Não somente para um dia, mas para todo o ano. Amém? E aqui vamos voltar para o texto daqui do livro, aonde o autor fala o seguinte, ó: Jesus fez uma pergunta apenas para observar a reação do seu discípulo diante de uma situação de complexa resolução, pois já sabia como resolver o problema. Quando nós fazemos uma pergunta, é porque queremos saber ou aprender algo. Mas quando Jesus faz uma pergunta, é porque quer nos ensinar uma grande lição. Podemos ver que inicialmente eles não tinham nada a oferecer para a multidão, mas no final havia 12 cestos com as sobras, e isso é impressionante. Eu fiz essa pergunta ao Senhor e isso me levou a outro questionamento, pois é dito que todos comeram o suficiente. Afinal, quanto havia de comida? A palavra revela que foram entregues nas mãos de Jesus 5 pães e 2 peixes. Aos olhos dos discípulos da multidão, nunca se passou de 5 pães e 2 peixes. Ou seja, nunca foi o suficiente. Entretanto, no final, ainda sobraram 12 cestos. Quer dizer, na nossa mão, nunca é o suficiente. Mas quando a gente entrega na mão de Jesus, quando a gente entrega na mão de Deus, e ainda sobra para muito tempo. Amém?
É isso que a gente tem que guardar na nossa mente. A grande pergunta é, quando 5 pães e 2 peixes se tornaram o bastante? Essa é a questão. Quando? Quando a gente coloca na mão de Jesus. Amém? Durante muito tempo, eu só percebia a escassez e a falta de algo que, a meu ver, jamais faria parte da minha vida. E não me refiro apenas a conquistas materiais, mas também a escassez de abraço, de ser amado, de ter amigos, enfim. A solidão parecia ser a única abundância existente na minha vida. Esse é o autor contando o testemunho dele, tá? Mas aí ele fala aqui, olha, no entanto, assim como Jesus mudou a realidade daquelas pessoas e a minha, ele quer mudar a sua vida hoje, mesmo que aos seus olhos pareça impossível. Decida confiar em Jesus, pois tudo é possível ao que crê. Ele o levará a uma vida abundante. Lembre-se, ele é especialista em transformar realidades. Jesus é especialista em transformar realidades. E ele vai transformar a sua. Basta você colocar a sua vida nas mãos de Jesus. Como o discípulo aqui colocou esses 5 pães e os 2 peixes na mão de Jesus, ele multiplicou. Coloque hoje a sua vida nas mãos de Jesus. E ele vai multiplicar as bênçãos. Vai multiplicar toda a provisão que você precisa para todas as áreas da sua vida. Amém? A frase do autor diz assim: Deus tem abundância para você, mas você precisa fazer a sua parte. O devocional 325, a leitura bíblica é Gênesis 21 e a palavra-chave é provisão. Então, que nós possamos, a partir de hoje, confiar em Deus, no meio do fogo, debaixo da água, no meio da tempestade, no meio das crises, no meio das perdas. Vamos confiar em Jesus, porque só Ele lança fora toda a escassez e traz a prosperidade para todas as áreas da nossa vida. Ele traz prosperidade na nossa vida espiritual. Jesus traz prosperidade na nossa vida familiar e sentimental. Jesus traz prosperidade para a nossa vida, para a nossa saúde, nos dando cura, manifestando a cura na nossa vida e nos dando saúde perfeita. Jesus traz abundância para a nossa vida, na nossa vida profissional e financeira. Deus traz prosperidade na nossa vida em todas as áreas, em todos os sonhos, todos os projetos que a gente tem. Basta a gente depender dele, confiar nele, esperar nele. Porque Jesus, ele tem muito para nos ensinar e muito para fazer na nossa vida. Deus, ele cuida de nós, é o nosso Pai, o nosso provedor. E o Espírito Santo é o nosso guia para nos levar, para nos fazer andar nos caminhos do Senhor e conhecer a verdade, que é Jesus Cristo, e ter a fé verdadeira. Amém? Então, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, seus sonhos e projetos, possa abençoar minha vida, minha família, meus sonhos e projetos, e vamos confiar em Deus.